a última vez que a Arca da Aliança é mencionada na Bíblia. Esse objeto sagrado, construído durante o tempo de Moisés, é descrito como acessível apenas aos puros de coração. Conhecida por seu imenso poder, capaz de destruir inimigos, causar doenças e até mesmo queimar pessoas, a Arca da Aliança fascina muitos até hoje com o mistério de seu paradeiro. Esse famoso baú que guardava as tábuas da lei com os 10 mandamentos é mencionado pela última vez nas Escrituras durante o reinado do rei Josias em Judá. Em 2 Crônicas 35, versículos 1 a 6, o rei Josias ordena aos levitas, guardiães da arca, que a devolvam ao templo de Jerusalém. Esse relato marca a última menção bíblica sobre a localização da arca. Porém, aproximadamente 40 anos após esse evento, um acontecimento dramático se desdobra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquista Jerusalém e saqueia o templo. Menos de uma década depois, retorna, pilha o que restou no templo e incendeia tanto a cidade quanto o local sagrado. O destino da arca então se torna um enigma. Teria sido ela levada por Nabucodonosor, destruída, ou escondida por segurança, semelhante ao que ocorreu quando o faraó Sisaque do Egito saqueou o templo durante o reinado de Roboão. Intrigantemente, no Novo Testamento, em Apocalipse 11, versículo 19, há uma menção à arca. Então, foi aberto o templo de Deus, que está no céu, e viu-se na sua mão a arca da sua aliança. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraivada. Esta passagem destaca a contínua relevância da Arca da Aliança nas narrativas e ensinamentos bíblicos. A presença da arca em uma visão celestial é significativa por diversos motivos. Primeiramente, reforça a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, simbolizando a presença contínua de Deus e sua aliança com os israelitas, agora alcançando seu cumprimento no reino celestial. Além disso, o contexto desta aparição é vital. Em meio a um cenário de distúrbios cósmicos, a arca é vista, sugerindo o poder e a majestade de Deus. Essa configuração dramática enfatiza o papel da arca como representação da presença divina. Outra interpretação sugere que a arca no céu representa a presença de Jesus Cristo, cumprindo a antiga aliança. Jesus é frequentemente visto como o mediador de uma nova aliança entre Deus e a humanidade, realizando as promessas do Antigo Testamento. A menção da arca em Apocalipse também alimenta diversas teorias escatológicas, sendo um símbolo de esperança e presença divina em tempos turbulentos. Na cultura popular, esta passagem desperta imaginação e curiosidade, adicionando intriga e misticismo em torno deste artefato antigo. Em resumo, a menção da Arca da Aliança em Apocalipse 11, versículo 19, estabelece um elo narrativo entre o Antigo e o Novo Testamento, servindo como um símbolo da presença de Deus, a realização de sua aliança e a esperança na promessa divina. Esta breve menção adiciona outra camada ao mistério duradouro da arca e seu lugar significativo na história e teologia bíblica. Quanto às especulações sobre o destino da arca, é crucial lembrar que o tabernáculo terreno e seus utensílios, incluindo a arca, eram cópias das coisas celestiais, conforme nos ensinam Hebreus 9, versículo 23 e Hebreus 8, versículo 5. Assim, a arca que João viu em sua visão representa a realidade celestial, iluminando nossa compreensão de que as verdades espirituais transcendem a materialidade. A versão da arca mencionada em Apocalipse, conforme interpretada por alguns, não seria a arca terrena, mas sim uma representação celestial. Embora teorias fascinantes circulem, como a de que o rabino Shlomo Goren e Yehuda Getz acreditavam que a arca estava escondida sob o monte do templo em Jerusalém, a falta de evidências concretas e as restrições de escavação nesse local sagrado para o Islã impedem a confirmação dessa teoria. A Arca da Aliança, frequentemente chamada simplesmente de a Arca, é imbuída de histórias e significados profundos. Muito mais que um artefato antigo, ela é um símbolo de fé que cativa pessoas ao redor do mundo há séculos. Imagine um baú de madeira, mas não um qualquer,
um meticulosamente trabalhado e revestido em ouro. Dentro desse baú repousavam as tábuas dos 10 mandamentos que, conforme a Bíblia relata, foram entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai. Êxodo 31, versículo 18. Essas tábuas não eram meras pedras inscritas com regras, elas eram o sinal tangível da aliança, do pacto entre Deus e o povo de Israel. Mas a arca guardava mais do que apenas as tábuas. No seu interior, também se encontravam a vara de Arão, que brotou como sinal do escolhido de Deus, Números 17, versículo 8, e um pote de maná, o alimento milagrosamente fornecido aos israelitas durante os 40 anos no deserto, Êxodo 16, versículos 33 e 34, lembrando-os do cuidado e provisão divina. Cada item na arca era uma conexão direta com eventos significativos ou aspectos da relação dos israelitas com Deus. Utilizada no dia da expiação, a arca era o objeto mais sagrado na tradição judaica, não apenas um recipiente, mas o foco central de seu culto e rituais. Posicionada no Santo dos Santos, a área mais interna e sagrada do tabernáculo, e posteriormente do templo em Jerusalém, esse lugar era tão santo que apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar. E isso somente uma vez por ano no dia da expiação, Yom Kippur, para oferecer sacrifícios e incenso, aspergindo o sangue de um animal sacrificado, buscando a expiação pelos pecados do povo, Levítico 16. Para os israelitas, a arca não era apenas um objeto estático. Ela desempenhava um papel ativo em sua vida, especialmente durante as viagens no deserto, sendo vista como uma manifestação física da presença de Deus entre seu povo. Quando os israelitas acampavam, a arca era colocada em posição de honra no tabernáculo, a tenda especial de adoração. Quando o rei Davi trouxe a arca para Jerusalém com grande celebração, segundo Samuel 6, esse evento significou o estabelecimento de Jerusalém como o centro religioso e político de Israel. Já no Templo de Salomão, conforme registrado em 1 Reis 8, o rei Salomão colocou a arca no lugar mais sagrado do templo recém-construído em Jerusalém durante sua dedicação, marcando o local final de descanso da arca na narrativa bíblica. A arca também desempenhou um papel em eventos militares, sendo levada para a batalha como representação da proteção e poder de Deus. Por exemplo, o livro de Josué descreve como a arca foi carregada ao redor da cidade de Jericó por 7 dias, após o que as muralhas da cidade caíram, levando a vitória israelita, Josué 6. Na batalha contra os filisteus, descrita em 1 Samuel 4, os israelitas levaram a arca, acreditando que ela garantiria a vitória. No entanto, os filisteus capturaram a arca. Após sofrerem calamidades, eles a devolveram aos israelitas, reconhecendo o poder do Deus de Israel. A Arca da Aliança se destaca como uma poderosa representação da fé e devoção, servindo como lembrança da jornada dos israelitas, sua relação com Deus e as leis sagradas que os guiavam. Até hoje, a história da Arca cativa e inspira pessoas ao redor do mundo, simbolizando o mistério, o poder e a presença do divino. A Arca da Aliança representa muito mais do que um objeto físico. Ela é um testemunho da jornada da fé, um símbolo da presença divina e um ponto focal do culto religioso. A história da Arca, encontrada em toda a Bíblia, ainda impacta fortemente aqueles que buscam compreender mais sobre a fé e Deus. A Arca da Aliança foi construída de acordo com as instruções de Deus, dadas a Moisés no Monte Sinai, como detalhado em Êxodo 25, versículos 10 a 22.